nos contemplado com a sua presença, e hoje o culto tomou um rumo totalmente fora daquilo que eu estava pensando, meus irmãos. Número bom dos irmãos que vieram, e nós não podemos deixar de o culto até a hora normal. Meus irmãos, nós lemos na palavra de Deus, a palavra introdutória, uma passagem que eu gosto muito, meus irmãos, que está aqui no que eu li, Êxodo 33. Moisés roga a Deus a sua presença. Aleluia. Meus irmãos, a presença de Deus, ela já é por si só evidente no meio do povo de Deus e em toda a terra. Que os atributos do Senhor, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, e Deus se faz presente em todos os lugares ao mesmo tempo. O Senhor se faz presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Essa palavra, meus irmãos, já li várias vezes, já comentei sobre essa palavra, mas tem hora que Deus começa a levar a gente para outros caminhos, para outro entendimento. E Deus me levou aqui a sua presença no meio do povo de Deus. Moisés aqui roga ao Senhor para que o Senhor fosse com ele. Aqui no versículo 33, no versículo 1, o Senhor diz assim: pede que Moisés ele sobe com o povo para a terra prometida, para a terra que o Senhor tinha preparado e prometido já ter de Abraão, de Isaac e de Jacó. Era Canaã. Mas devido a Moisés ver tudo aquilo que o povo anteriormente já tinha prometido, Moisés ficou preocupado, porque o primeiro encontro com Moisés com Deus foi lá diante da sarça, aonde Moisés teve a presença de Deus nítida na sua frente. E dali vem o tempo de Faraó, com as pragas, o Senhor falando com Moisés face a face. Moisés tinha uma intimidade com Deus profunda. Moisés tinha uma intimidade com Deus, um relacionamento que poucos homens de Deus teve, e alguns teve. Abraão teve, Gideão teve, José teve, tantos outros teve aí a presença de Deus face a face. Mas Moisés era diferente. Moisés era amigo de Deus. Os sentimentos que Moisés tinha de Deus contra o pecado era um sentimento que Deus ficava muito triste. Moisés sentia quando Deus estava triste. Olha, irmãos, a profundidade de o ser humano, o homem, ter uma intimidade com Deus. A presença de Deus na nossa vida, meus irmãos, ela precisa ser revelada a gente. O Senhor está neste lugar. A presença de Deus neste lugar é real, mas nós precisamos ver a manifestação da sua presença no meio do povo de Deus. Isso que é importante, como Moisés viu a presença de Deus na vida do povo. E Moisés questiona com o Senhor o que Moisés tinha, e Deus deixou Moisés nesse relacionamento com Deus, não digo uma discussão, mas um debate. O homem pecador, mas que Deus tinha um conhecimento de quem era Moisés. Mas não me fale, mas Deus começa a conversar com ele, falar com ele, como se estivesse falando com um amigo. Que ele não enviaria um anjo para que o acompanhasse. Irmãos, não era qualquer anjo, não. Aleluia. Não era qualquer anjo, não. Como na hierarquia
os demônios, os anjos decaídos, olha os que vieram com Satanás. Tem anjos poderosos, decaídos poderosos. Os que estão aí no meio aí dessa festa aí, são aqueles caídos, são aqueles pequenininhos, aqui embaixo, como diz soldadinhos, porque o outro está preso ainda. Então, meus irmãos, não seria qualquer anjo que iria com Moisés, seria um enviado de Deus. E assim mesmo Moisés fez um debate com Deus: Senhor, se o Senhor não for, não faça subir com esse povo. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ah, Senhor, como é bom ter intimidade com Deus, meus irmãos. Deus te deixa a cada um de nós esse entendimento de que Ele quer conversar conosco. Ele conversou com Gideão, meus irmãos, face a face. Gideão preocupado, que era o menor da casa, que ele era o menor dos filhos. Fala com o Senhor, por que o Senhor fez ele passar aquela situação? Se ele era o Senhor que tinha tirado o povo do Egito, que tinha falado para seus pais, feito maravilhas. Gideão não concorda com o Senhor, fala: Senhor, eu não aceito. Porque se o Senhor estivesse conosco, por que tu sobreveio como o Senhor não estava conosco? O Senhor nos abandonou. Ele fala: Senhor, o Senhor nos abandonou. E começa a dialogar com Deus. E Deus vai ali profundo. E Deus gosta. Deus gosta, meus amados irmãos, Deus gosta desse relacionamento do ser humano com Ele. Discutir aquilo que é viável, que é bom. Porque traz crescimento da palavra de Deus, traz crescimento ao homem. Deus vai se revelando, vai abrindo, vai conversando, vai dando entendimento ao homem, vai perguntando e o homem vai falando com Deus, vai se abrindo. Aleluia. E com Gideão não foi diferente. Aleluia. Gideão questiona: Senhor, não tem como, Senhor, não tem como eu ter esse povo daí. Aí o Senhor fala assim: ó Gideão, sabe que você está questionando? Faz o seguinte: vai tu nessa força e livra Israel dos midianitas. Aleluia. Vai nessa força, meu irmão. Vai nessa força, minha irmã. Vai nessa força, jovem. O Senhor está falando nessa noite: vai tu nessa força e encara os seus problemas, suas lutas, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Aleluia. Moisés falou assim: quem Moisés tinha experiência com Deus quando abriu o mar vermelho, lá no deserto, quando não tinha água, não tinha pão, não tinha carne, o povo murmura querendo voltar para o Egito, que tinha peixe de graça, que tinha cebola, que tinha alho. O Senhor fica irritado, e Moisés também fica irritado também. Tem o sentimento de Deus, que Deus estava muito indignado com aquele povo que não tinha reconhecido a grandeza de Deus, de onde tinham saído. É muito difícil para Deus, meus irmãos, lidar com o ser humano. Mas quando nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida, nós entendemos tudinho e conseguimos louvar e adorar o Senhor. Aleluia. Essa intimidade, meus irmãos, que Moisés teve com Deus, qualquer um de nós temos a intimidade. Os irmãos estão vendo bem? Qualquer um de nós que estamos aqui temos a intimidade com Deus. Deus te deixa se conhecer. Deus te deixa esse profundo entendimento entre o ser humano e Deus, mesmo a gente sendo pecador, mesmo sendo falho, mesmo cheio de defeito. Judas ficou com Jesus o tempo todo, o ministério de Jesus. Jesus nunca chutou Judas de perto dele, sempre o amando, sempre ali, fazendo que ele visse que Jesus Cristo, aleluia, era o Salvador, Jesus Cristo era o Senhor. Mas mesmo assim Judas não quis ficar com Deus. Quantos que não querem Deus? Quantos que não querem a presença do Senhor na sua vida? Quantos têm duvidado de Deus? Quantos têm brincado com o Senhor nesses últimos dias? Meus irmãos,
E nesta palavra, lendo esse texto bíblico, está chegando o tempo, está chegando a hora de essa presença sair desse mundo. Está chegando a hora dessa presença de Deus, que é onipresente, sair desse mundo. Se ainda não houve, o pior ainda está para acontecer, que a Bíblia relata. Aí vai acontecer o pior ainda, porque a igreja do Senhor ainda está aqui na face da terra e a presença de Deus está no nosso meio. Aleluia. Aleluia. Porque a hora que a igreja for arrebatada, aleluia, o Senhor sair daqui com o povo dele, com a sua presença, diz a palavra de Deus que vai haver uma grande tribulação. Pessoas virão correndo para essa igreja aqui, encontrarão mais nenhum culto igual a esse. Pessoas desesperadas, seus filhos apareceram. Irmãos, imagine o que será nesse mundo sem a presença do Todo-Poderoso. Aleluia. Nesta manhã nós vimos na escola dominical de um bom número, louvado seja o nome do Senhor, ministrado pelo nosso presbítero Bézerson. E ele falava lá em Isaías capítulo 7 que Deus enviou o seu Jesus Cristo, Emmanuel, Deus forte, Deus poderoso, conselheiro, príncipe da paz. Esse mundo não vai ter mais a paz. Quando Jesus voltar, esse mundo não vai ter alegria. Quando Jesus voltar, que a igreja sair daqui, não haverá mais esperança. E foi nesta manhã falar da esperança, que o ditado que o mundo tem aí, que a esperança é a última que morre. Quem já ouviu falar isso? Quem já ouviu falar que a esperança é a última que morre? Quem ouviu falar? Todos já ouviram falar, né? Mas para quem não tem Jesus, para quem tem Jesus, a esperança ainda não morreu, a esperança não está viva. A esperança do crente está viva, meu irmão. Aleluia. A nossa esperança está mais viva do que nunca. E cada dia que passa, a nossa esperança aumenta mais ainda, porque daqui a pouco nós seremos levados. Aleluia. Mas olhando por um lado, meus irmãos, a presença de Deus na nossa vida, a presença de Deus na vida de Gideão, na vida de Moisés, foi tão forte, tão evidente, aleluia, que aqueles homens fizeram algo extraordinário. Moisés, depois que morreu, a promessa continuou com Josué, conquistando a terra prometida, mas Deus não falou da sua promessa, porque quando Moisés morre, já está sendo preparado Josué, e Jesus Cristo deu as coordenadas de que seria com Josué, mas Deus já falou para Josué: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. A mesma intimidade, a mesma presença que eu tive com Moisés, terei contigo. Seja só fiel, obedeça a lei de Deus, os mandamentos do Senhor, não desanime, esforça-te, tenha bom ânimo. Aleluia. Meu irmão, hoje não é diferente. A presença de Deus neste lugar é real. Desde eu ter neste culto, eu senti a presença de Deus. Aleluia. Porque Deus está falando de maneira diferente. Glória, 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 glória a Deus. O culto que hoje eu pensei, Senhor, como é que vai ser o culto hoje? Aleluia. Poucas pessoas que vêm. Nós meninos do púlpito, tive alguns irmãos falando: pastor, não vamos culto de cima não. Mas às vezes tem que com pouca gente, né? Esse feriado aí, a gente lá em cima, isolado aqui. Vamos fazer lá embaixo, que está perto dos irmãos mais pertinho, né? Bem melhor. E graças a Deus, meu bom número nesta noite. Saiba que hoje Deus está falando com você, é hoje o dia. É hoje o dia que você, meu irmão, minha irmã,
Vai levando o teu coração nesta noite. O que Deus está colocando aí dentro do teu coração, eu não sei o que você precisa, mas eu sei que o Deus que nós confiamos, que cremos e que você crê, nesta noite está falando no teu coração. Mudou. Esse ano é o ano da virada. Esse ano é o ano de conquista. Esse ano é o ano de um recomeço. Aleluia. Não podemos mais tolerar a vida que nós estamos levando. Deus não se agrada disso, porque a presença dele, ele quer um povo que seja fiel e obediente à sua palavra, que seja um povo verdadeiro, um povo justo, um povo que cumpre com os seus mandamentos, com a tua lei, com o teu estatuto. Que nós estamos vendo aí, meus irmãos, Aleluia. as coisas difíceis desse mundo, igrejas fechando nessa época, igrejas aderindo ao comércio, aderindo ao sistema que é diabólico. Não tem como fugir. O sistema é diabólico. Mas a igreja fechar nesses dias. É carnaval, é dia dos pais, é dia das mães. É os feriados que tem aí, que fica tentando induzir a igreja do Senhor a não ter culto nesses dias. Tem muitos irmãos aqui que estão visitando aqui. Eu não vou perguntar, mas muitos vieram aqui visitando aqui. Tem um bom número de visitantes. Talvez sua igreja esteja fechada, eu não sei. Estou aqui falando, eu não sei. Não quero julgar. Mas talvez tem muitos fazem retiro, porque eu já recebi muitos irmãos aqui de outra igreja nessa época que a igreja estava fechada. Relato de muitos irmãos que falaram. Mas nós estamos aqui para adorar a Deus e louvar o Senhor. Aleluia. Viemos aqui buscar a presença de Deus nas nossas vidas. Aleluia. É tão bom sentir a presença de Deus. Deus nos abraça. Aleluia. As mãos de Deus, aleluia, estão abertas para nos abraçar, nos acolher. Às vezes sentimos tão frio, né? Devido à situação da nossa vida do dia a dia. Mas quando Deus está presente, nós temos o calor do Senhor. Moisés tinha o Espírito de Deus. Moisés tinha o Espírito de Deus. Moisés confiava em Deus. Ele sabia que Deus iria com ele. Por isso que ele rogou a presença de Deus. Quantos de nós às vezes esquecemos de pedir a Deus a sua presença? Lá no trabalho, no ônibus, na nossa família, quando vamos passear. Parece que arrumamos a mala, arrumamos nossos pertences, separamos tudo lá, nos alimentos, levamos. Mas será que a presença de Deus vai conosco? Será que a presença de Deus é o principal vai conosco? Será que o nosso trabalho lá, a presença de Deus é notória? É vista? Porque José, quando estava lá na casa de Faraó, diz a palavra do Senhor que Deus era com José. Deus era com José. E lá na casa de Potifar, a família de Potifar foi abençoada pela presença de Deus na vida de José. Aleluia. Olha o que Deus faz na nossa vida, meus irmãos, como tem uma presença de Deus no nosso trabalho, tem que fazer diferença. A empresa do meu patrão tem que produzir, porque lá o campo de Potifar também era produtivo, porque José era o alvo principal daquela casa. Imagine, meus irmãos, os funcionários de Potifar, todos eles eram abençoados pela presença de Deus. Amém, igreja? Amém. Mais uma da presença de Deus na nossa vida. Na casa de Obed-Edom, tinha o que na casa de Obed-Edom? A arca da aliança. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aquela arca
simbolizando a presença de Deus na casa do homem, e toda a família daquela casa foi abençoada. Lá com os filisteus, aonde que a arca teve lá? Filisteu mesmo, que não entendia o que significava aquilo, houve maldição, porque a presença de Deus não estava ali, estava só apenas a arca, mas houve maldição. Mas quando a arca foi para a casa de um homem, aleluia, aquela casa foi abençoada, toda a família dele, todo o vizinho foi abençoado. Porque Deus não faz só conosco, Deus também faz com a nossa vizinhança. Sabe por que Deus faz com a nossa vizinhança, meus irmãos? Porque o momento em que Deus se retirar dessa terra, esse mundo está perdido. A hora que Deus tirar a sua igreja, o seu povo daqui, acabou. O sofrimento será total. Muitos vão querer morrer e não vão morrer. Muitos vão se desesperar, a ponto de se jogar de edifício, de tudo para pedir a morte, de tamanho sofrimento, porque a palavra de Deus diz que a ira do Senhor se acenderá sobre a terra, depois que o Espírito Santo de Deus leva a sua igreja e entrega a Jesus Cristo lá, o noivo. Viu aí agora há pouco? O noivo vem, ele vem, ele já está às portas. Aleluia, o Senhor está à porta. É por isso que a presença de Deus nesse lugar, meus irmãos, nos traz alegria, nos traz segurança. Aqui nós apenas semanas em bancos de madeira, mas não estamos importando de nada, meus irmãos. Apenas me alegrarmos na presença de Deus, apenas louvar o Senhor, apenas adorar a Deus na beleza da tua santidade. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos sair desta noite aqui edificados, meus irmãos. Vamos sair desta noite aqui levando conosco pela presença de Deus. Glória, 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 glória a Deus, aleluia. Vamos levar nesta noite a presença do Senhor neste lugar. Santo é o teu nome, Senhor, aleluia. Eu sinto que Deus está abençoando aqui nesta noite. Santo, santo é o Cordeiro. Deus está abençoando a tua vida. Deus está abençoando a tua família. Deus está abençoando o teu trabalho. Deus está abençoando toda a sua área de onde nós passamos, onde nós vivemos. Deus está abençoando. Creia nesta palavra que não é minha, é a palavra do Todo-Poderoso que vem do céu, que nos inspira a trazer para a igreja do Senhor essa palavra, meu amado irmão. Que Deus se faça presente. Deus conhece teu coração, Deus conhece a tua alma, Deus conhece todo o seu sentimento. E Deus nesta noite, Ele não deixou a gente sair daqui vazio. Deus não deixou ninguém sair desta noite aqui vazio. Se o seu coração está aberto, aleluia, Deus nesta noite encheu o teu coração. Amém? Queria saber nesta noite se tem alguém para Jesus. Você foi convidado por alguém a participar desse culto. Talvez você esteja desviado, ou talvez você não conhece Jesus Cristo. Conhecer, às vezes conhece, né? Sabe que morreu da cruz do Calvário, mas conhecê-lo, a razão maior por que ele morreu da cruz do Calvário, que é mais importante. Saber por que Jesus foi até a cruz, entregue na mão dos malfeitores, sofreu, escarneceram Jesus, fizeram todo tipo de maldade com o nosso Jesus Cristo. Sabe por causa de quê? Para que eu não sofresse, para que nós não sofrêssemos. Aleluia. Esse amor de Cristo para conosco é muito grande. A Bíblia fala sobre o pecador. O pecador, como foi falado desta noite, né? Ele vale muito mais do que o ouro e a prata deste mundo. Olha o valor que tem uma alma para Jesus. No mundo, a vida do ser humano não vale nada. Com R$1 tira a vida dos outros aí. Ou até a troco de nada, de uma ofensa, de uma briga, tira a vida do outro.
Para ele não tem valor numa vida. Ser humano passou esse dia, uma repórter, eu nem vi, mas me encontraram, que acho que foi na vida na linha amarela, linha vermelha, que se mataram no policial lá, disse, passou o motoqueiro, olhou e pegou o celular. Nem deu bola para aquela vida. Como se fosse o quê? Como se fosse algo. Mas o coração de Deus estava partindo por essa alma que às vezes foi sem salvação. Porque Deus não tem morte, Deus não tem prazer na morte do ímpio, Deus não tem prazer na morte do pecador. Mas a verdade é que Jesus morreu para a salvação do mundo. Você que está aqui nesta noite, que não teve um encontro com Jesus, está com dúvida, será que Jesus Cristo me aceita como Salvador, sendo pecador? Que todos aqui nós pecamos também. Quem disser que não tem pecado já pecou. Mas só que nós não vivemos na prática do pecado. Nós condenamos o pecado e todos os que pecamos, dobramos os joelhos aos pés do Senhor e nos arrependemos e somos reconciliados com Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é nosso advogado. É Ele que intercede por nós lá no céu. Aleluia. Intercede por você. Aqueles já morreram não tem condição de interceder. Só quem pode interceder pelo ser humano na face da terra é quem tem vida, é quem tem vida. E o único que tem vida é Jesus Cristo, nosso Senhor. Está dentro do Pai, intercedendo por nós. Aleluia. Se você nesta noite quer voltar para Jesus, ou quer aceitar Jesus como Salvador, uma grande oportunidade neste lugar. Quem quer? Ele se convida a tocar de religião, é reconhecer que Jesus Cristo morreu e Ele está voltando. Quem não aceitar a Jesus Cristo como Salvador não entrará no reino do céu. A verdade é essa. No mundo diz aí que todos são filhos de Deus. Preste bem atenção. Não são filhos de Deus, são criaturas de Deus. Foi criado à imagem e semelhança do Senhor. Quando Jesus Cristo vem, enviado de Deus para salvar o mundo, está lá em João, capítulo 1, dali começa a história. Todos que creram em Jesus Cristo são chamados filhos de Deus. Os que não creram não são chamados filhos de Deus. Então é preciso crer e aceitá-lo como Salvador, para que o nosso nome esteja escrito no livro da vida, porque naquele grande dia cada um de nós seremos chamados pelo nome. Aleluia. Que dia maravilhoso. Está próximo. Todo acontecimento que está na palavra de Deus. Mateus 24 está acontecendo. Guerra, rumores de guerra. Nações contra nações, reino contra reino. Passou agora, ontem, uma entrevista sobre a guerra da Ucrânia, lá com o Trump, né? A conversa ali é calorosa. Tentando querer a paz, não vão conseguir a paz. A paz só se vão encontrar em Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Quantos anos estão querendo paz? Não encontram. A paz só está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Tem alguém para Jesus? Não vou assistir. Que Deus possa te dar uma nova oportunidade. Vamos ouvir aí os irmãos da equipe de louvor. Glória a Deus, nosso pastor presidente. Adorando ao Senhor. Terminando, deixando a palavra do Senhor nesta Vamos noite. levantar